E eu quero falar nessa noite, eu quero meditar alguns minutos com vocês na palavra do Senhor, falando sobre um reposicionamento espiritual e familiar. Esse é o quarta-feira da família. Nós acabamos de entregar aqui o nosso jejum. Muito obrigado, meu irmão. E eu quero falar de uma família da igreja, de uma família da palavra de Deus, da Bíblia. Uma família que foi muito abençoada, uma família que prosperou, que cresceu, que se multiplicou, mas também foi uma família que viveu momentos difíceis. Até eles se posicionarem espiritualmente e familiarmente, diante das circunstâncias que eles viveram, eles passaram por momentos difíceis. E eu quero falar um pouquinho, eu quero começar com o texto de Gênesis. Esta é a história da família de Isaac. Filho de quem? Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Abraão ora por Sara. O Senhor respondeu à sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Ali está falando de Isaac, né? E Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurraram dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. O primeiro ao sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Famílias que recebem milagres. O que o texto está narrando? Aqui está narrando que o nascimento de Esaú e de Jacó. E a gente vai vendo o que acontece. Como é que uma família vai receber um milagre? Como é que você recebe um milagre? Nós oramos, acabamos de orar aqui por milagres. Nós clamamos aqui pelo impossível através do pastor Davi. Nós oramos através do Walter por famílias. Nós clamamos pelo socorro, pela cura do Senhor. Mas como que a gente vai viver milagres dentro da nossa casa? Isaac, ele nos ensina. Isaac orou a quem? Orou ao Senhor em favor de sua mulher. Por quê? Porque Rebeca era estéril. E agora, ali em Gênesis 21:2, fala: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Os filhos de Isaac, netos de Abraão, uma família que vive milagres. E a pergunta que eu te faço: você deseja viver milagres? Você é uma família que busca milagres? Qual é o milagre que você está esperando em Deus? Qual é o milagre que você anseia dentro da tua alma, que a tua família tem buscado? Isaac, ele nos dá uma direção, ele fala: Isaac orou ao Senhor. Ele buscou algo em Deus, ele confiou em Deus, ele clamou a Deus, ele orou, ele se humilhou. Por quê? Porque ele amava a sua esposa e ele não tinha filhos. E a pergunta que eu faço para você e você que nos assiste nessa noite: temos orado a Deus? Temos realmente insistido realmente com Deus? Temos realmente orado até escutarmos a voz de Deus, quando Deus responde a nossa oração? Nem sempre a resposta de Deus é a resposta que eu desejo, é a resposta que eu espero, mas Deus, ele responde às orações, ele responde essa oração desse homem que se propõe a buscar a ele por um motivo. A questão é que muitas vezes eu e você olhamos para algo que é impossível. Nós olhamos no deserto e dizemos: não tem como ter água no deserto. Mas eu aprendo que Deus faz jorrar água no deserto. Talvez o deserto da tua vida seja um filho que está longe do Senhor agora, nesse exato momento. Hoje é o quarta-feira da família e você está dizendo: pastor, eu não estou com a minha família aqui, porque o meu filho, eu não sei onde é que ele está nesse momento. Muitos estão em casa, outros não estão. Então esse homem nos ensina que vale a pena orar. E nós devemos orar sim. Ore a Deus, busque a presença de Deus, porque a família que recebe milagres é uma família que ora junto. O texto não vai dizer, mas com certeza ele orava e orava pela sua esposa.
E eu quero te perguntar, você já orou, você tem orado pela tua esposa, você é um marido que coloca a mão na cabeça da tua esposa e abençoa ela. Você vai lá no quarto dos teus filhos e coloca a mão na cabeça ou lá no acolchoado, não importa, você coloca a mão, vai lá na cama quando o teu filho não está em casa, que ele está longe, você é alguém que vai lá no quarto e profetiza naquele quarto, você anda na tua casa e diz, Deus, o meu filho não está aqui, mas ele vai voltar, ele não está nos teus caminhos, mas ele vai voltar. Esse homem, ele nos ensina que vale a pena orar, que buscar os milagres de Deus vão acontecer porque ele ora por milagres. Isaac orou ao Senhor, Sara, mãe de Isaac, também era estéril, Rebeca, mãe de Jacó, era estéril. 2 nações nascem de Rebeca. O Esaú quer dizer edomitas, ou vermelho, Jacó e os israelitas. Por quê? Porque é uma família que vive experiências com Deus. É uma família que vai viver experiências com Deus. Qual é a última experiência que você tem como família com Deus? Qual foi a última experiência que você e a sua casa tiveram com o Deus vivo, com o Deus da Bíblia, com o Deus da palavra, com o Deus que se revela? Nós acabamos de cantar, faz meu coração arder de novo, faz algo novo na minha vida. Você é alguém que tem clamado para Deus fazer algo novo na tua família. Você tem clamado e tem orado para Deus fazer algo novo lá no teu trabalho, fazer algo novo na tua história, algo novo na tua empresa, algo novo na tua igreja, algo novo no teu ministério. Você tem clamado e pedido a Deus, realmente orado por um milagre que aconteça. Entenda que o milagre nunca vai terminar na gente, o milagre não pode parar em mim, o milagre sempre vem para abençoar outras pessoas também. Foi assim na multiplicação de pães e peixes, e sobraram 12 cestos. Deus, ele vai derramar da graça dele, do amor dele, para aquela família que realmente ora e busca em concordância. Há poder na concordância. Agora, como é que você quer receber um milagre de Deus se o marido está orando por algo, por alguma coisa dentro de casa, às vezes a esposa está orando por outra coisa, os filhos então estão perdidos porque não sabem se acompanham a mamãe na oração, se acompanham o papai na concordância da oração, às vezes não tem concordância dentro de casa e nós queremos ter concordância com Deus nos céus. Precisamos orar em concordância. Queremos receber um milagre do Senhor. Comece a orar em concordância com a tua família, com os teus filhos, com o teu cônjuge. Comece a orar dentro de casa em concordância. Não faça da tua casa um cabo de guerra, onde um puxa para cá e o outro puxa para lá. Os dois vão se machucar, os dois vão se ferir e não vão alcançar. Conversando com uma família, o marido queria comprar um carro. Tem algum problema nisso? Lógico que não. O homem gosta de carro, né? A maioria, pelo menos, né? E a mulher queria reformar a cozinha. Passou 1 ano. Eles não compraram o carro e não reformaram a cozinha. Porque não está tendo concordância. Precisa haver concordância naquilo que a gente está liberando sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não é que Deus vai se perder no céu. Deus não se perde. Mas Deus, ele deseja que a gente tenha concordância naquilo que a gente está liberando sobre a nossa casa. Ore por milagres, sim. Clame pelo milagre. Mas o maior milagre, Deus tem operado a cada dia, sabe qual é? É nos trazer para a presença dEle. É realmente nos encher com o seu Espírito Santo. É transformar aquilo que nós olhamos e dizemos, isso é impossível aos nossos olhos. E Deus transforma. E Deus é um Deus que transforma água em vinho. Ele é o Deus que faz ter água no deserto. Ele é o Deus que abre o mar. Ele é o Deus que faz tudo novo. Ele é o Deus que bota uma coluna de fogo. Ele é o Deus que protege o povo. Ele é o Deus que manda o maná. Ele é o Deus que manda a carne. Ele é o Deus que morre para nos salvar. Para Deus não há limitações. Esse homem me ensina, ele orou por aquilo que ele queria, desejava que acontecesse dentro da sua casa. Mas mesmo esse homem que ora, mesmo esse homem que busca, ele vai ter algumas raízes de fracasso dentro da casa dele. O fracasso começa a ser construído dentro de casa. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Olha as raízes do fracasso começando dentro de casa, se estabelecendo dentro da casa desse homem de Deus. Ele tem a preferência por um filho, a mãe tem preferência pelo outro filho, vai ter problema.
A gente passou por uma situação bem interessante, eu e a Maria. A Manu chegou um dia para mim, a minha filha, e falou assim, você fez uma coisa por mim que você não fez e fez para o Lucas. Era a questão da faculdade. Daí eu falei, filha, tudo que o pai errou com você, o pai não errou com o teu irmão. Porque eu não tinha o caminho das pedras. Só que agora, quando eu errei com você, ela fez faculdade, tá? Errei no sentido que o meu filho conseguiu uma bolsa. E ela eu fiz FIES. Não estou fazendo propaganda do governo não, tá? Só para você entender. Só que o que acontece? Eu não sabia qual era o caminho das pedras. Quando nós conseguimos a bolsa para ela, ela não podia estar matriculada. E eu perdi a bolsa de 50%, porque eu não sabia. Só que um ano depois, quem vai para a faculdade? O meu filho. Na cabeça dela é como se eu, naquele momento, estivesse dando preferência para ele e fiz algo a mais. Não foi. Aí eu expliquei para ela que não foi isso, é que eu não entendia. Então tome muito cuidado, você que tem mais de um filho, tem vários filhos, 2, 3, 4, não importa. Tome cuidado. Não deixe isso, essa raiz de fracasso entrar dentro da tua casa, ter preferência por um. Eu prefiro ele porque ele joga futebol, porque ele me acompanha, ele, o outro não gosta muito de futebol. Você precisa tratar os teus filhos iguais, dar o mesmo ensinamento, passar os mesmos princípios. É isso que está acontecendo, a raiz do fracasso começou dentro de casa. Olha o que o texto de Hebreus vai dizer, não haja nenhum imoral ou profano. Olha que palavra dura em Hebreus, como Esaú, esse homem que era preferido pelo pai, que era preferido por Isaac. Olha o que acontece com esse homem lá em Hebreus, quando está sendo escrito a carta de Hebreus, está dizendo, ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho. Começa dentro de casa. Lembre-se que o filho primogênito aqui nesse contexto, ele recebia uma porção dobrada da herança. Era isso que ele tinha direito. Esaú, ele abre mão da herança que ele tinha direito por um prato de lentilha, por um prato de comida. Olha o que a Bíblia vai dizer, ninguém seja imoral ou profano como Esaú. A preferência do pai pode ter estragado aquele menino. E ele não entendeu, Isaac não viu que estava tendo raízes de fracasso dentro da casa dele. Quando ele foi perceber, ele já era velho, os olhos dele estavam cansados, e ele foi enganado pelo seu filho, ele foi enganado pela sua esposa. E ele não viu que isso começou dentro de casa, ele mesmo começou a semear a derrota dele, o fracasso dele dentro de casa, quando ele deixava claro que ele preferia um filho, e Rebeca preferia o outro. Tome cuidado, para que dentro da tua casa, você que me assiste aí no canal da igreja, não haja raízes de fracasso dentro da tua casa, escondida, porque a raiz, ela desce para baixo. Já viu raiz de árvore para cima? Só se a árvore tombar, né? Com esse vento que deu aí, pode aparecer alguma raiz de árvore. Mas normalmente as raízes estão para onde? Para baixo, ninguém vê a raiz. Cuidado, porque às vezes as raízes do fracasso estão escondidas dentro do nosso coração, estão escondidas dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, e nós não percebemos que temos raízes de fracasso dentro do nosso coração, e ficamos alimentando essas raízes. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. Olha o que a fome faz. Qualquer coisa serve. Eu não gosto muito de jiló. Se um dia você me convidar, não precisa fazer jiló para mim não, tá? Mas se eu ficar uns 4 dias sem comer, eu acho que eu como jiló também. Vamos lá. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. Olha o que a fome faz, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Olha a resposta de um homem insensato, imoral, como a Bíblia chama. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Ele faz uma pergunta, olha o que ele fala para o irmão, o que me adianta ter esse direito de primogenitura se eu estou aqui passando fome, eu vou morrer agora, me fala uma coisa, meu irmão, quem é que já morreu se ficar 1 dia, 2 dias sem comer? Alguém já morreu porque não se alimentou? Mas esse homem, o coração dele, é um coração que está cheio de raiz, de fracasso, de amargura dentro do coração dele, e ele é enganado pela fome dele, porque ele é governado pelo estômago dele. Muitas pessoas são governadas pelo seu próprio estômago. Muitas pessoas não conseguem jejuar, não conseguem falar, nós ficamos aqui 3 dias jejuando pela tua família, jejuando pela nossa igreja, jejuando pelas nossas famílias. Nós entramos em colisão no mundo espiritual para orar pela santidade da igreja, para que a igreja cresça saudável. E um homem chega e diz, eu não consigo porque eu estou faminto. Cuidado com o que está governando a tua vida.
Muitas pessoas são governadas pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelos seus enganos. Muitos são governados. E daí vem a raiz de fracasso e está dentro de casa. Raízes de derrota. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Ainda despreza. Sabe quando você come? Está com a barriga cheia, você despreza. Já saiu de uma churrascaria, sentiu aquele cheiro de churrasco, dá vontade de comer de novo? Não dá, porque você está cheio. Não é assim? Mas daqui 2 horas você está vazio de novo, e você já quer se alimentar de novo. Ele desprezou, esse homem ele vai desprezar a herança que Deus tinha dado sobre a vida dele, ele despreza a herança do pai, ele despreza a herança que ele tinha direito como filho mais velho. Isso é uma raiz de derrota. Quantos filhos de Deus desprezam aquilo que Deus está fazendo? Eu já atendi pessoas que chegavam para mim e diziam, pastor, eu estou precisando de um trabalho, eu preciso de dignidade. Eu falava, meu filho, o que você sabe fazer? Eu faço qualquer coisa. Quanto você quer ganhar? Qualquer valor. 2 meses depois ele batia lá no gabinete de novo. Orávamos, estava empregado. 2 meses depois ele batia, pastor, estou desempregado. Eu falei, o que aconteceu, meu filho? Não, é que aquele serviço, sabe como é que era muito difícil, era muito pesado. Me deu bico de papagaio, me deu dor na coluna, olha como é que eu estou caminhando. O que você pediu? Você disse que precisava de um trabalho. Aí agora você pega aquilo que, quando você recebeu o trabalho, ele foi lá no gabinete e disse, recebi a bênção. 2 meses depois, aquilo que era uma bênção na vida dele se tornou o quê? Uma maldição? Eu não entendo, eu não consigo conceber na minha cabeça um Deus que vai te dar algo que daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, Deus te deu um chamado, Deus te deu uma vocação, Deus te deu uma direção, e menos de alguns meses, ou alguns dias depois, Deus vai dizer, não é nada disso. Como é que é? Deus está confuso no céu? Deus não se confunde, quem se confunde somos nós. Esse homem, ele se torna, ele despreza, ele é imoral, ele é profano. Esaú não está abrindo mão apenas da herança física. Esse homem, ele não abre apenas mão da herança física, ele abre mão de uma herança espiritual. E a gente sabe o contexto que vivem até hoje, aquela região despreza a herança de Deus, ele despreza a herança do pai, e agora ele está desprezando a herança de Deus, sem interesse, desrespeitoso, porque depois que ele encheu a barriga dele, ele sai e se afasta satisfeito com algo momentâneo, só que ele abriu mão de algo que era eterno sobre a vida dele, algo muito maior, por causa de um prato de comida. Pense bem quais são as alianças que você está estabelecendo, meu irmão. Você talvez esteja abrindo mão da promessa que Deus te deu, de algo que Deus vai fazer na tua casa e na tua família, por um prato de lentilha, por um momento de prazer, que é passageiro, que é efêmero. Mas tem gente que abre mão daquilo que é eterno, para viver os prazeres desse mundo, que são momentâneos, sem interesse. É um homem desrespeitoso, a armadilha sutil do inimigo, ele vai lá e laça ele através do alimento. Só que o diabo, ele usa as mesmas estratégias, pode ser que com você não seja o alimento, mas ele vai usar também estratégia, uma armadilha bem sutil, para te prender, para te laçar. O laço do passarinheiro é bem fininho, quando você vê aquilo está enrolado em você, você não consegue arrancar aquilo, porque é algo sutil. Me vende primeiro o direito de primogenitura. Abre mão da tua herança, me dá a tua herança. Abre mão daquilo que Deus prometeu sobre a tua vida. Infelizmente, muitas pessoas abrem mão daquilo que Deus prometeu sobre a vida deles. Abrem mão daquilo que Deus lançou e Deus prometeu sobre a casa deles. E às vezes não é nem por um prato de lentilha. E olha que eu gosto de lentilha. Se tiver bacon e costelinha, fica muito bom. Mas eu não abro mão não do churrasco também. Raízes de derrota. Então, na nossa vida, as raízes de derrota. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi, assim Esaú desprezou o seu direito. Um coração natural sem Cristo não atribui valor às coisas de Deus. Aprenda isso. O pastor Lobo falou isso quarta-feira passada. Um coração natural, um homem sem Jesus, um homem sem aliança com Deus, um homem sem Cristo, não atribui valor às coisas de Deus. Esaú não atribuiu valor às coisas de Deus.
porque o coração dele era um coração natural. Quantas pessoas querem viver com Deus com um coração natural, sem ser um coração transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus? A escolha de Esaú revela um coração sem Deus. Quantas escolhas nós fazemos que vai revelar que o nosso coração não estava cheio da presença de Deus? Porque depois a gente já fez isso, eu falo, meu Deus, como é que eu fiz isso, gente? Como é que eu falei uma coisa dessa? Meu Deus do céu. Escolhas erradas, consequências dolorosas. Uma escolha errada, duas escolhas erradas. Ele faz escolhas erradas, traz consequências dolorosas sobre a casa dele, sobre a família dele. Não reconhece a promessa que Deus fez a seu avô. Ele despreza aquilo que Deus falou através do seu avô Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era essa a promessa que ele tinha sobre a vida dele. Ele despreza essa promessa. Ele despreza aquilo que Deus tinha lançado, aquilo que Deus tinha prometido para Abraão. Não precisa muitas gerações para se perder, meus irmãos. Não precisa muitas gerações. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, provavelmente os nossos netos não estarão aqui no altar. Está aqui. Abraão, Isaac, Esaú e Jacó. 3 gerações. Ele despreza a promessa que Deus tinha dado para o avô dele. Quantas promessas de Deus eu e você já desprezamos? Quantas promessas que Deus estabeleceu e Deus falou sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, e nós já desprezamos. Esse é o homem que tem raízes de derrota dentro do coração. Ele vai vivendo derrotas em cima de derrotas, mas ele não percebe isso. Por quê? Porque ele vem de uma herança familiar. Olha a herança familiar desse homem. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido como a neve, 2 Reis 5:27. O que está acontecendo aqui? Naamã vai lá e oferece dinheiro para o profeta Eliseu, e Eliseu diz, você não precisa pagar nada. Vai lá e se banha lá no Jordão 7 vezes e você vai ser curado dessa lepra. Geazi escuta aquilo e diz, nossa, mas você vai desprezar, o cara quer dar uns presentes, ele quer nos dar um mimo aí, Eliseu, e você não quer receber, Eliseu, olha só. Geazi vai lá e tenta enganar o Espírito Santo de Deus. Me parece uma passagem lá de Atos, Ananias e Safira tentam fazer a mesma coisa depois, muitos anos depois, séculos depois, Ananias e Safira tentam fazer a mesma coisa, enganar achando que o Espírito Santo de Deus não vai saber o que está acontecendo. Nós não podemos enganar a Deus. Vocês perecerão entre as nações e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Olha a herança familiar aqui. Qual é a herança familiar que nós recebemos? Eu e você deixamos um legado. Eu e você vamos deixar para a próxima geração uma herança espiritual. Os nossos filhos, eles parecem um pouco conosco. Isso é genética. Cor do cabelo, olhos, formato do rosto, cor da pele, isso é genética. Só que nós deixamos também uma herança espiritual sobre a vida dos nossos filhos. E muitas dessas heranças são heranças de pecado. E o pecado tenta se perpetuar na nossa geração, na nossa linhagem, na nossa família. Uma herança familiar, uma herança de derrota, uma herança de fracasso, que vem sendo construída e nós nem percebemos. Isso vai se infiltrando dentro da nossa família, dentro da nossa casa, uma herança familiar. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós recebemos uma tradição dos nossos pais. E muitas dessas tradições são tradições que têm a ver envolvimento com o pecado. E nós ficamos mantendo esse pecado dentro de casa. Eu comecei a beber dentro de casa. Eu me tornei um alcoólatra dentro da minha casa, porque eu aprendi, eu recebi essa herança familiar dentro da minha casa. E eu reproduzi isso durante anos da minha vida. Uma herança familiar que eu recebi, herança de pecado nos alcança. Eu quero que você entenda isso. A herança de pecado, se não for rejeitado o pecado na tua vida, essa herança de pecado, mais cedo ou mais tarde, ela vai alcançar a tua vida. Alcança, espírito maligno de perseguição, um espírito maligno que vem de perseguição naquele pecado, adultério, quebra de aliança, vício e tantas outras coisas, idolatria.
sensualidade. Esse espírito maligno vem de forma de perseguição na nossa vida. Geazi deu lugar a Mamon, acreditou que não seria descoberto. É isso que aconteceu no outro texto. Geazi achou que ele ia poder ficar oculto aquilo que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma aliança com Mamon, ele estava desejando o dinheiro por algo que Deus falou que não era para aceitar. E Eliseu falou, não vamos aceitar nada dos sírios, e ele queria aceitar. Ele achou que ia dar para ficar escondido. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Nada, nada, absolutamente nada fica escondido dos olhos do Senhor. Nem aquilo que você faz no oculto, nem naquilo que você faz nas trevas, na escuridão. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. O pecado acaba mais cedo ou mais tarde trazendo sofrimento. Mais cedo ou mais tarde o pecado nos alcança. E quando ele nos alcança, ele traz sofrimento para toda a nossa casa. Traz sofrimento para a nossa família. Herança de pecado na família. Ele é um homem que recebe essa herança de pecado familiar. Está ali o texto de 1 Pedro, nós recebemos uma herança dos nossos pais, de pecado, e começamos a repetir esse pecado dentro da nossa casa. Continuamos pecando. Herança familiar de pecado pode se manifestar de formas diferentes: idolatria, mentira, quebra da aliança conjugal, separação, traições, divórcios, iniquidade dos pais, pecado escondido, desonra aos pais. Independente do pecado, todos trazem consequências. Aprenda isso, todos os pecados trazem consequências, seja mentira, o que for, qualquer pecado, pecado vai trazer consequência sobre a nossa vida, sobre a nossa história e sobre a nossa família. E todos sofrem, toda a família sofre. Um pai que abandona a casa, toda a família sofre, a esposa sofre, os filhos sofrem. Se alguém fica enfermo dentro de casa, toda a família sofre. Quando o pecado se manifesta na nossa vida, essa herança familiar vai trazer consequências dolorosas. Trouxe na vida de Esaú, acabamos de ler o texto, a ponto de ser comparado como um homem imoral e profano. É sério. Quando os homens no lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou que os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Gênesis 26, 7. Procura o caminho mais fácil. Isaac vai procurar o caminho mais fácil, ele vai mentir. Mas sabe por que ele mente? Ele aprende dentro de casa, porque Abraão já tinha feito isso com Abimeleque, lá atrás em Gênesis 20. E também no Egito ele mente, dizendo que Sara era sua irmã. É bem verdade que ela era meia irmã dele, mas a gente sabe que por trás disso, ele fala porque ele tinha medo de ser morto por causa dela. Isaac aprendeu a fazer isso dentro de casa. Nós aprendemos a mentir, nós aprendemos a pecar dentro das nossas casas. É dentro de casa que nós aprendemos. Herança do pai que fez o mesmo. Seus filhos estão debaixo dessa herança. Toda aliança que você faz de herança de pecado, eu quero que você entenda que os teus filhos estão debaixo dessa herança, porque você, enquanto os teus filhos estiverem com você, enquanto eles não casarem, a autoridade espiritual sobre os filhos é o pai e a mãe. Então, enquanto os teus filhos estão lá, eles estão debaixo dessa herança que precisa ser rejeitada, essa herança de pecado, para que ela não continue oprimindo a tua família, trazendo derrota e fracasso, trazendo essa herança familiar de pecado, que consome a gente, que consome, que destrói a família. Prepara-me aquela comida saborosa, que tanto aprecio, e traga-me para que eu coma e te abençoe, e a abençoe antes de eu morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, lembra? Um é preferido do pai, o outro é o preferido da mãe. Olha o problema. Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Gênesis 27. Herança familiar de pecado. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia.
Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo, vai e traga-os para mim. Olha que história, olha que plano está sendo organizado aqui agora, pela mãe, por Rebeca e por Jacó, para enganar Isaac. Mas isso aconteceu dentro de casa. Por isso que o nome dele é trapaceiro, é enganador. Por isso que ele saiu agarrando no calcanhar do seu irmão no nascimento. Olha o que está acontecendo. E a mãe ainda fala que a maldição caia sobre mim. Muitas pessoas falam e chamam e profetizam palavras de maldição. Atraem expressões de praga sobre a sua própria vida. Eu sou burro, eu não presto, eu não faço nada direito, eu não sou feliz, eu não vou casar, eu não vou romper, eu não vou conseguir, eu não vou passar, eu não vou me formar. Não acreditam em si mesmos e ficam atraindo. E agora essa mulher, ela mesma atrai a maldição sobre a vida dela, que caia sobre mim. Rebeca deseja fazer o mesmo que sua sogra Sara. Sara tenta dar uma mão, Deus vai lá e dá uma promessa e diz, eu vou te dar um filho. Está demorando, traz aqui a escrava. O pastor Davi falou de Agar, traz Agar aqui, vamos dar um jeitinho, Deus está demorando demais. Ela vai fazer a mesma coisa agora. Rebeca obstinada para dar a Jacó a primogenitura. Pensa num coração obstinado, o coração da mãe, que queria dar aquele direito de primogenitura para quem? Para Jacó. Sara, por sua vez, obstinada a dar um filho para Abraão. O que acontece? Vem Ismael, que não era o filho da promessa. Não foi isso que Deus prometeu. Não foi isso que Deus falou. E a gente repete o pecado. Ele começa a repetir o pecado. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é o pecado familiar que você ainda continua repetindo e repetindo na tua vida? Que você não consegue se desprender, que tem trazido consequências, tem trazido dores, dissabores para a tua vida, tem trazido sofrimento para você. Uma mulher obstinada para dar o direito de primogenitura, uma mulher obstinada para dar um herdeiro para o seu marido. Olha a confusão que dá. Aí os mais espirituais vão dizer, pastor, tudo estava no controle de Deus, era para ser assim, pastor, porque... Então eu vou ter que entender que Deus já tinha definido que era Judas que ia trair Jesus. Eu entendo que alguém ia trair Jesus, mas não necessariamente o rótulo estava sobre Judas. Ele escolheu trair Jesus. Deus, ele tem o plano dele, é perfeito. Muitas vezes nós queremos ajudar o plano de Deus, que é perfeito. Queremos ajudar, e daí acontecem os Ismaéis da vida. Aí vem o Ismael. Aí vem o direito de primogenitura. Aí vem a herança dobrada. E aí vem o pecado. E o pecado gera morte. E o pecado gera separação de Deus. E o salário do pecado é a morte. Conforme está lá em Romanos. Toda vez que a gente tenta dar uma mão para Deus, a gente acaba atrapalhando. Repetindo o pecado. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai. Respondeu ele, sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora assenta-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu, o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus. Ele não podia dizer que era o Deus dele, porque ele está contando uma mentira para o pai. Ainda coloca Deus. O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Aprendeu a mentir dentro de casa. Ele está desonrando o pai dele aqui. Porque ele está trapaceando, ele está enganando o pai dele, que já estava cego, com dificuldade de enxergar.
Ele trapaceia dentro de casa, ele desonra o pai. Quantas vezes eu e você desonramos a Deus? Eu falei sobre honra no último domingo. Quantas vezes nós desonramos a Deus, o nosso pai? Quantas vezes nós desonramos os nossos pais? Quantas vezes nós desonramos os nossos filhos? Aprendeu a mentir dentro de casa, mas a palavra não é sobre honra nessa noite. Desejando o que desprezou. Quando Esaú ouviu as palavras, aí Isaac come daquela comida saborosa e abençoa Jacó e libera a palavra de bênção sobre a vida dele. E agora Esaú chega. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Um homem que despreza a bênção. Quando a bênção chega sobre o outro, ele quer recorrer. Agora ele deseja o que ele desprezou. Ele começa a desejar aquilo que ele desprezou alguns capítulos atrás. O remorso busca apenas as bênçãos materiais, não tem interesse na bênção espiritual. O que esse homem está me ensinando aqui, ele não está arrependido, mas ele está passando por um momento de remorso, e ele só se preocupa com o direito de primogenitura, ele só está preocupado com a herança que ele tinha para receber do pai dele. Muitos desejam apenas as bênçãos materiais de Deus, não buscam o pai por quem ele é. Ele aqui está preocupado porque o pai abençoou o irmão. Ele não está preocupado em honrar o pai, não. Porque ele desprezou a herança que ele tinha. Ele desprezou o amor do pai. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Ele pergunta: o Senhor só tinha uma bênção, pai? O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoa-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Olha o preço do pecado. Ele chora agora em alta voz, porque o pai dele não tinha o que fazer, não tinha como abençoar. E quando ele fala, ele vai dizer: você vai servir ao teu irmão. E esse homem agora, que deseja o que desprezou, o que estava desprezando, que quando comeu aquele guisado saiu satisfeito e foi embora, agora ele volta e ele deseja aquilo que ele desprezou. Desespero agora chega na vida de Esaú. Quem vive no pecado, uma hora ou outra o desespero vai bater, vai chegar o desespero. Aí ele quer buscar o que desprezou, quer recuperar o tempo perdido. Não seja Esaú, confessando os pecados, mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o coração obstinado se humilhar. Se você tem um coração obstinado, essa noite é noite de você se humilhar, e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaac, e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Levítico 26. Olha que palavra que Deus está dizendo: se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, intercessoriamente, é assim que a gente faz. Eu não peço perdão pelos pecados dos meus pais, não. Eu posso confessar a eles intercessoriamente. É isso que o texto está me ensinando, que nós devemos confessar os nossos pecados. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Um homem que se coloca na brecha, e ele levantava o quê? Sempre oferecia um holocausto a Deus pelos seus filhos. Vai que algum dos meus filhos pecou contra Deus, eu quero que eles se purifiquem diante de Deus. Deus, ele deseja uma igreja santa, uma igreja purificada, uma igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha. Arrependimento e confissão tem que fazer parte do meu dia a dia, tem que fazer parte do teu dia a dia. Você que me assiste em casa precisa fazer parte do nosso dia a dia. Arrependimento e confissão de pecados.
condição para a restauração pessoal, familiar e da nação. Arrependimento e confissão é uma condição para a restauração da tua vida, da tua casa, da tua igreja, do teu ministério, da tua empresa e da nação. Sem arrependimento e sem confissão, não tem restauração. Pode pular, pode gritar que nem eu às vezes, pode pintar o nariz de vermelho, pode fazer o que você quiser, se não tiver arrependimento e confissão, não tem restauração. E por fim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se faz necessário estar aos pés da cruz. O lugar que eu confesso os pecados é aos pés da cruz. É aos pés de Jesus que eu confesso os meus pecados. O inimigo perde força de acusação, perde autoridade sobre a tua vida quando você confessa os teus pecados. Por isso que é importante a gente levar as pessoas a confessarem os seus pecados, se arrependerem dos seus pecados e restaurarem a sua vida com Deus. Fechamos as brechas. Quando você confessa, quando você se arrepende, você está fechando a porta na cara do inimigo, você está fechando as brechas espirituais. Confessando os pecados, confissão intercessória. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Romanos 5. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 6,19, o poder da concordância. Precisamos concordar, precisamos ter uma oração de intercessão, de intercessória, uma confissão, quero dizer, intercessória. Confessar os nossos pecados. E é isso que eu quero convidar você que está em casa, você pode fazer essa oração. Eu quero convidar toda a igreja, fique de pé agora. Se Deus falou contigo, se você se encaixou em alguma dessas áreas, essa noite é noite de restauração, é noite de restauração familiar, é noite de restauração de casamentos, é noite de restauração de vidas. Mas para isso nós precisamos confessar os nossos pecados. Se você ainda não tem uma aliança com Jesus, você que está em casa, você que está aqui, essa noite é noite de você fazer uma aliança com Jesus. Entregue a tua vida para Jesus. Chame Jesus para entrar agora e governar a tua vida, a tua história. Entrega a tua vida agora aos cuidados de Jesus. Se você é alguém que anda longe dos caminhos de Jesus, eu já andei com Jesus, pastor, mas agora eu estou longe. Volte para os braços do Pai. É noite de você voltar e recomeçar com Deus. Volte para Deus. E eu quero fazer essa oração com vocês. Quem quiser fazer. Vocês conseguem ler ali? Será que eu preciso sair da frente? Vocês conseguem ler? Amém? Estão conseguindo ver lá? Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, com força, com fé, em nome de Jesus Cristo, eu invoco o teu santo nome, e eu reafirmo diante do mundo espiritual, minha aliança com o Senhor. Confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e eu me cubro e me revisto com o sangue da promessa da cruz na minha vida e família. Senhor Jesus, eu sou teu filho, sou amado do Pai, quero confessar os meus pecados e os pecados dos meus antepassados. Eu renuncio agora e eu me desligo de todas as alianças que eu celebrei longe do Senhor. Quebra de aliança matrimonial, divórcio, adultério, falhas na paternidade, traições, rebelião, pelo jugo desigual, homicídios, suicídios, abortos, pedofilia, incesto, pragas, prostituição, sedução, pactos de sangue, idolatria, por todo envolvimento com ocultismo, cegueira espiritual, religiosidade,
orgulho, competição, soberba, divisões, maledicência, rejeição, apostasia, vícios, violência, desonra aos pais, e por todas as palavras ou pragas proferidas. Jesus se fez maldição por nós na cruz. Somos livres da condenação do pecado. Jesus Cristo nos libertou, portanto somos livres para viver a vida abundante em nome de Jesus. Eu me revisto agora de toda a armadura de Deus para ficar firme contra os ataques do inimigo. Neste momento eu cinjo-me agora com o cinturão da verdade e me visto com a couraça da justiça. Eu coloco agora o capacete da salvação e embraço agora o escudo da fé, que me protege das acusações malignas, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu calço agora as sandálias da prontidão do Evangelho da paz, Senhor. Oh, glória a Deus. Pai querido, sou teu filho, sou amado, sou sal da terra e luz do mundo, sou dispenseiro da graça de Cristo, sou coroa da criação, sou mais que vencedor. Ao Senhor, bem forte agora, ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e louvor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Aplauda o Senhor.